Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cliverson Moreno, sou consultor em compliance e LGPD, advogado, empresário, e nós estamos aqui com meu parceiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre gestão mais uma vez, né? Mais que uma também vez, é o tema, né? que é o nosso foco. Exato, mas te apresenta aí e vamos que vamos. Álvaro Belver, contabilista, empresário, e mais uma vez aqui com vocês, pedindo o teu like. Deixa o teu like aí que é importante para nós, curte, te inscreve na página, né? Ativa o sininho das notificações. O sininho que toca. O que toca, pelo amor de Deus, para que você receba no conforto do celular cada podcast novo que sair. Exato. E hoje nós estamos trazendo aqui um parceiro, um sócio, um amigo. Eu pedi para ele 5 dicas para os empreendedores entender a questão de gestão financeira. Gestão financeira hoje, e ele então. trouxe uma Bíblia ali para nós. Ele vai, nós vamos trabalhar com ele agora essa parte. Que beleza. Mas antes de mais nada, Fábio, te apresenta. Quem é o Fábio? Olá, tudo bom, pessoal? Primeiramente, agradecendo aí a oportunidade, né, da gente poder ter esse assunto aí que hoje está cada vez mais presente na realidade de todos, né? Então, direta e indiretamente, né? Seja físico ou seja jurídico, né? Verdade. Que é a gestão financeira. Exatamente. Me chamo Fábio, estou formado em administração, pós-graduado em gestão de empresas, também sou graduado em contabilidade. Tenho algumas especializações feitas tanto pelo Sebrae quanto outros cursos. Show de bola. Por conta que todo conhecimento é válido, né? Claro, tá nesse louco. nosso... Só agrega. Exatamente. Contando um pouquinho já, aproveitando da minha história, eu iniciei num trabalho de portaria na Corsã. Olha aí. Isso 2010. Em 2010. Esse foi um primeiro contato assim com uma parte assim de gestão. Eu já cursava administração e com isso precisava, né, por conta de cargas horárias de faculdade e tudo mais, alguns estágios onde eu pudesse ter um aproveitamento depois para concluir minha graduação, os estágios obrigatórios, né, que a gente tem. Então, através dessa portaria, eu tive um primeiro contato com essa oportunidade de gestão dentro da Corsã, onde eu fui me familiarizando mais com a prática. Ainda por ser muito novo, é aquela questão assim, a gente não sabe o que a gente vai fazer lá, então a gente só pode observar e o que te pedirem a gente faz, né? Tive uma experiência ali em torno de uns 6 a 8 meses. Depois ocorreu um desligamento, por conta que esse intermédio era através de uma empresa terceirizada, né, que até ainda segue, né, com as terceirizações aí, né, mas antes era aquela troca contínua. Então entrou, em seguida já saía, outra terceirizada, então precisou ocorrer o desligamento. Saí de lá, tive outra oportunidade também com uma portaria no Hemocentro, ali na Bento. Né? Então era já indo mais para uma parte mais clínica, assim, né? Conheci ali outro modelo de gestão também, né? Já mais para outros segmentos. Ali eu já comecei a buscar semelhanças dessa questão de gestão com o que eu já tinha presenciado na Corsã, que no caso, primeiro, uma gestão, administração pública-privada, né, através da Corsã. Então já foi indo ali pro... Não sei, já conseguiu ver bastante diferença, provavelmente, ali, porque... Sim, exatamente. E aí depois a gente pode até comentar. A gente é um pouco crítico, mas é bom a gente comentar, né? Para ver as diferenças. Sim. É bem notável. Assim, sabe? A gente começa a ver assim, com as práticas, o dia a dia, coisa que a gente vai mencionar aqui, né? Dia a dia, assim, tu vê as diferenças que tem, né? Ali eu fiquei um pouquinho mais, um tempo, fiquei em torno de 1 ano. E após... tive outra oportunidade também, já com um estágio pela prefeitura, de trabalhar no SAMU. Olha aí. Aí no SAMU já fui diretamente para a parte da administração. Né? Então eu trabalhei na parte administrativa ali do SAMU Porto Alegre. Então a gente já tive uma parte assim mais profunda da gestão. Porque no caso a gente tem que fazer a gestão ali de ocorrências? Sim, eram 28 equipes espalhadas por Porto Alegre. Tu ficava tipo na matriz, na sede? Sim, assim, na sede, ali no HPS, aqui no HPS. Então, dali a gente conseguia fazer a administração de todas, né?
Eu tive até um mentor, ali até foi uma questão que começou assim meio que uma disputa. Por quê? Quando a gente fala em estágio, a gente fala aquilo, é pau pra toda obra, né? Sim. Então, quando eu entrei na gestão, a primeira coisa que queriam me fazer é, tira xerox, leva isso aqui para lá, vai lá, busca para nós. Tem tantos arquivos que a gente precisa levar lá para outra sede. Ajuda a carregar. Sim. Aí era... fazia de tudo. Menos a parte administrativa, o resto tudo. Menos a parte administrativa, exatamente. Nisso já tinha passado 2 meses. Isso, uns 2 meses. Aí esse meu mentor, que era o responsável por mim ali no SAMU, ele pegou e me chamou e disse, olha, Fábio, queria ver contigo qual é o teu intuito aqui desse estágio? Aí até me deu fio na barriga. Fiz alguma coisa errada. 2 meses eu já fiz alguma coisa errada. Não consegui tirar o xerox, estraguei a máquina. Eu levei alguma coisa para algum lugar errado. Chegou, né? Aí já começou assim, eu já fiquei assim, olha, eu tô aqui para ajudar. Já querendo garantir o meu. Eu não posso sair daqui agora. Já estava sentindo mais, já estava num processo já final da faculdade. Já estava sendo importante para mim ter uma receita mesmo, que a gente faz em estágio, não é aquela. Não, mas é sempre isso. Ainda mais na fase de estudante, eu também bem... A gente começa a se importar com aquilo, assim, já começa a ter uma outra visão, assim, de, olha, eu já não sei como é mais viver sem ter uma renda. Exatamente. Sabe? Então aquilo já começou a... Então aí eu falei para ele, não, eu te pergunto, porque assim, a gente já teve algumas conversas aqui, até quando tu me ajudou, com a planilha, ele trabalhava muito tanto com a logística, né, quanto a parte de manutenção, a compra de material para todas as sedes. Então eu já ajudava ele com algumas coisas assim, mas o mais era isso que eu mencionei, né? Era, leva isso aqui, faz lá. Então eu parava pouco ali para ajudar ele. Então ele falou, olha, eu queria saber de ti, o que tu espera? Aí eu vou ser sincero, para mim é importante eu ter esse estágio aqui, né? Então, assim, eu quero ficar. Mas eu não posso te dizer que eu me sinto mal aproveitado. Porque hoje eu tô passando por uma fase final da faculdade, aonde é aquilo assim, a gente já tá com aquele friozinho na barriga. Vou me formar, sou um cara graduado, e aí, né? E depois, a gente vai pensando, e depois? O que eu vou fazer? Só você tirar xerox, carregar a caixa. Exatamente, eu falei, eu acho que eu tô na profissão errada. Mas eu vou te falar que essa sensação de meio que ficar perdido, acho que qualquer curso, cara. Porque eu também saindo do direito, óbvio, fiz a prova da OAB, que é extremamente difícil, só que quando você entra no escritório de advocacia para trabalhar de empregado, por exemplo, pegar na prática, fala, e agora? Para onde que eu começo uma peça realmente e tal? Óbvio que daí depois, logo em seguida, você já vai pegando a prática e faz. Mas é melhor aprender no estágio. Isso que eu fiz, estágio, 5 anos da faculdade. Né? Sabia ali, mas quando vai ver, quando você pega um tema diferente do teu para trabalhar, ou um serviço, no caso teu ali administrativo, ou tu dá uma bombeada ali, dá um friozinho na barriga para entrar no mercado de trabalho. E sem dizer que os professores na faculdade, né, batendo naquele discurso, falando, pessoal... Diploma não garante nada. Terrorismo. Pra quê, né? Eu já estou em estímulo lá, agora não posso, pode acontecer isso. Sim. Então, aí ele falou, não, então vamos fazer assim, eu vou tentar te ajudar aqui. É difícil, porque eu sou um administrador, tu vai ser um colega de profissão. Então, assim, a gente enfrenta muito essa dificuldade, porque a gente tem o entendimento que o quê? Um administrador organiza coisas. Ele ajusta isso, ajusta aquilo. Não está errado, mas não é só isso. A gente tem um papel diferenciado. Claro. Entendeu? Então a gente precisa sentir o gosto disso para futuramente tu ver se é isso que tu quer. De novo, tá começando, então pode acontecer de repente tu ir para outra área. Então é interessante tu ter essa experiência. Então, a partir daí, deu umas semaninhas ali, ele pegou e questionou o pessoal da gerência, né? Ele tinha outro responsável, o pessoal lá muito gente boa. Mas era aquilo, cada um queria um pouquinho de mim, porque o serviço era muito. Era como muito. sempre, né? Sobra serviço, falta corpo humano. Era muito. Então, aí cada um queria um pouquinho, aí foi difícil, tanto que o quê? Quando eu comecei mesmo a ter experiência da administração nesse estágio, eu já estava no 2º ano. No 2º ano de estágio. Foi daí onde comecei
Aí tive um intensivo com ele, né? Onde até agradeço ele, porque teve bastante coisa assim que às vezes me tirava da caixa, assim, sabe? E aquela questão, às vezes desde simples momentos que a gente estava preenchendo um quadro branco com folhas no quadro. Chegava no final da folha, terminava a folha, eu olhava para ele, agora tu tem um quadro branco atrás. Desenvolve. Segue. Sim. Segue. Sim. Sai, procura alternativa. Sai daí. Então, daí onde foi aquilo começou já ele, na verdade, ele deu uma cutucada para tu começar a andar sozinho, ser proativo no trabalho. Exatamente. Né? Ele tenta os próprios incentivos, né? Faça alguma coisa mais assim, sabe? Não faz só o que é pedido pra ti. Explora mais isso. E aí depois tu sai dali, vai... Aí saí dali, aí eu fui para Belver Contabilidade. Olha aí. Viu? Teve na Belver também. Tive na Belver Contabilidade. E ali na Belver eu tive... até hoje, eu sempre lembro disso, né? Que eu tive o que me faltava nessa parte de administração. Que o quê? A administração, quando eu peguei, ela era muito essa questão assim... processos, gestão, tudo mais, mas faltava um pouquinho. Quando a gente explorava alguma coisa de contabilidade, na administração, ficava aquela lacuna. Dizia, não, tu não precisa fazer, tu precisa entender. Então a gente sabe que também vamos trazer aqui outra dica, já vamos dando uns spoilers aqui, né? Então o que acontece? Foi complementando. Claro, então, experiência. Exatamente. Através da Belver, eu comecei a ter experiências num dia a dia dessas coisas que eu não tinha uma vivência. Então, ali eu tive oportunidades ali na área fiscal. Até hoje, pela BN13, eu sou responsável do setor fiscal. Adquiri muito conhecimento ali na Belver. O pessoal sempre foi muito disposto assim, a me ajudar em todos os setores. Então, eu comecei ali através de um estágio. Aí depois eu recebi a oportunidade de ficar ali efetivo. Então, trabalhei com pessoas do setor contábil, do setor fiscal. Tive um contato com RH, financeiro. Então, fui tendo... O bom é que tu conheceu por dentro a empresa. Exatamente. As operações de A a Z que, cara, tem muita gente, às vezes fala parte de contabilidade, o contador tem muito esse contato também de dentro da empresa, mas o administrador também precisa disso. Né? É importante isso aí. E ali da Belver, aí tu estava fazendo já contábeis ou não? Administração ainda? Pós-graduação? Isso, eu estava encerrando a minha pós já quando eu estava na Belver. Encerrei até o meu trabalho de graduação. Eu iniciei no SAMU, mas concluí na Belver. Tive que mudar, porque mudou a gestão do SAMU, então eu tive que concluir com a Belver. Então, fiz essa graduação, a minha pós-graduação estava ainda na Belver. Após, eu tive uma outra oportunidade de ter um escritório próprio. Eu sempre tive um sonho de empreender desde lá do período de administração, assim. Então, quando veio essa oportunidade, não é agora. Sim. É agora, eu preciso sentir esse gostinho, né? A gente precisa, assim como no período de SAMU, eu me pus à prova e comecei a absorver outras coisas para compor a minha realidade. Essa oportunidade também, bom, então é agora a hora, vamos para lá. Nessa nova oportunidade, nesse escritório contábil, eu tive uma parceria de mais dois sócios, né? Fiquei nessa parceria até 2021. Tivemos, como qualquer negócio onde envolve os sócios, a gente sempre tem aquela questão de algumas vezes umas divergências de opiniões. Claro, não, normal, casamento. Normal. Exatamente. Em casa a gente já vive isso, né? Como é que fora a gente não vai viver? Então, por questão disso, acabou tendo algumas divergências de opiniões, ideias. Eu sempre tive essa questão do empreendedor, né? Então, eu disse, não, a gente tem que fazer mais, sempre mais, né? A gente não pode se acomodar. Está muito cedo para se acomodar. Acho que existe um momento que a gente possa se acomodar. Não, mas você tem que estar bem, né, meu? Ganhar dinheiro para se acomodar. Tu precisa, como a gente pode dizer assim, tu precisa custear Não, mas é engraçado, eu não sei como é que acontece com o Álvaro, mas a gente fica sonhando nesse momento, mas a gente acostuma tanto com a pegada, com a correria, que a gente sente falta. Aí a gente daqui a pouco já está trabalhando no sábado, domingo, mas natural, a gente vive aquilo e se a gente não faz, a gente
Pelo menos eu não me sinto produtivo, eu fico louco em casa, arrumando casa, varrendo, lavando louça, porque eu costumo dizer que o cara, quando tem essa veia de empreendedor, cara, é que nem puxadinho, entendeu? Tu começa a fazer um puxadinho em casa, tu não para mais, tu tá, nunca mais vou construir. Mentira. No outro ano tu tá lá fazendo obra, tu arrumou um piso, não acomoda, cara. Tu mexeu no telhado. E tem aquela máxima, né, cara? O cara, quando tá sempre na produção, assim, o cara para e se aposenta e para de trabalhar mesmo, dá 2, 3 anos ele morre. Sim, é bem isso, cara. O cara morreu fica porque doente, parou, sim, ficou doente, se acomodou. Eu particularmente acho que eu não vou parar também, não. Vai alguma diminuir, coisa tem que fazer. Mas tem que fazer alguma coisa. Tu tira o pé do freio, mas alguma coisa tu continua fazendo. É verdade, é verdade. E aí, meu velho, aí tu terminou a sociedade. Exatamente. Encerrei essa sociedade e uma nova oportunidade apareceu na minha vida, qual a BN3 Contabilidade, né? Hoje posso, através da BN3, trabalhar tanto com a administração quanto a contabilidade. Na parte fiscal, já tive algumas especializações, porque é uma área onde existe constante modificações e exige muito um conhecimento. Sim. Então, precisei buscar algumas outras qualificações para me atualizar num período onde eu acabei não tendo uma busca constante. Sempre é necessário uma busca, assim, mas aquela intensificação assim para ti, bom, agora está na hora de ir para outro nível. Então, esse outro nível te exige mais, como a gente estava falando, assim, né? É uma escada, tu vai indo, daqui a pouquinho tu se sente capaz de, bom, eu vou dar 2 degraus ao invés de 1. Então, e isso a BN3 te puxou. A BN3 me puxou para isso. Perfeito. Então, com isso, dentro dessa busca de conhecimento, ainda contando sempre com o apoio do pessoal da Belver, onde a gente sempre troca constantes ideias. Então, é aquele momento assim que a gente diz assim, ó, é o momento certo para a gente empreender e apostar. Claro. Sabe? E me diz uma coisa, o que é a BN3, cara? Conta para nós aí. A BN3 é um escritório onde ele trabalha tanto com a gestão quanto a contabilidade. Por que isso? Hoje, assim como eu mencionei para vocês, assim, que são 2 áreas que elas precisam se complementar, a BN3 procura propor isso para o cliente. Entendi. Uma integração. Ajudar na gestão da empresa, junto com a contabilidade ou através da contabilidade? Tipo, são links sempre ligados ao financeiro, à contabilidade, ou tem assim, produto específico? Não, eu te ajudo aqui na administração e, além disso, na contabilidade. Não, são coisas divergentes. Acho que são complementos. Complementos. São complementos, até porque é muito em base da necessidade do cliente. Né? Como a gente busca sempre esse aperfeiçoamento nossa equipe, então muito do que a gente passa para o cliente já é mais do que o mesmo. Claro. Então, muito quando a gente passa assim, a questão, quando a gente aborda situações assim, da contabilidade com o cliente, na nossa rotina, no nosso método, a gestão já está ali dentro. Então, é algo assim como... Natural, né? Acaba fluindo. A gente já traz a ideia para o cliente. Ele precisa ser mais do que somente a atividade dele. Sim. Então, ele precisa ter esse... Até por questões de sobrevivência. Questão de sobrevivência, exatamente. A BN3 tem uma ideia dessa parte educacional, né? De gestão, através de cursos, né? Através de vídeos, aula, né? Para passar para o público. E aí eu cutuquei o Fábio no sentido assim, ó, Fábio, me traz 5 dicas, né? Não mais que isso, 5 dicas para uma boa gestão financeira e fiscal. Tem gestão de pessoas, tem vários tipos de gestão, mas assim, a gestão que é a área do Fábio, que é a fiscal, né? 5 dicas dessa área financeira ali, fiscal. Para que a gente pudesse abordar, né, tipo os maiores erros, os maiores defeitos, os maiores problemas que os empresários têm hoje, né, aquilo que eles mais nos cobram ou aquilo que a gente mais sente necessidade, né, na contabilidade em relação ao empreendedor. E aí ele fez ali 5 dicas. Na verdade, ele fez um texto. Vamos lá, né? Mas vamos abordar ali. Destrinchar esses Qual é a pontos primeira aí. dica que tu tem ali, cara? Qual é o primeiro tópico ali? Pode ler, não tem problema. Assim, o título ali. Então, pessoal, o que a gente tem aqui como primeiro? Entender que você não é mais assalariado.
Isso é importante, né, cara? Quanta gente pega e monta o negócio. E tipo assim, ó, eu até então tinha meu salário fixo, eu pagava minhas contas em casa, né? Agora eu vou montar meu negócio, sou empresário, vou ganhar mais, né? Não vou ter custo, vou ter menos trabalho. Vou ter menos trabalho, né? Olha a visão da pessoa. Mas vamos lá, desenvolve isso aí, Fábio. E aí? Então, por que esse é o primeiro tópico? Porque tudo parte de um princípio, né? Muito a gente conversa com os nossos clientes que nos procura com essa ideia de que, olha, eu não quero mais ser assalariado, estou pensando em abrir uma empresa e eu queria entender um pouquinho de como isso funciona. Então, o que parte do princípio básico? Primeiro, a gente precisa entender o que a pessoa quer. O que ele entende como empreendedor. Como o Álvaro falou, bom, agora eu sempre fiz isso. Eu fiz a minha vida inteira, eu trabalho há 10 anos nessa atividade. Então, hoje eu decidi ser empresário, eu vou fazer o que eu sempre fiz a minha vida inteira, só que o dinheiro vai vir todo pro meu bolso e não vai vir pro bolso do meu patrão. Só faltou ele falar que falta o cliente para dar esse dinheiro e que ele não tem no final do mês, o fixo. Mas... A gente falava nos bastidores ali, comentava, dava o exemplo do cara que é padeiro, né? Então, o cara sempre fez um pão que foi excelência, né? O mercado adora o pão do cara, o cara é um padeiro de mão cheia, né? E aí ele disse, pô, cansei de trabalhar para o patrão. Eu sou o mestre, eu vou fazer o meu pão, vou fazer a minha padaria, né? Só que ele acha que só fazer o pão resolveu o problema dele. O primeiro ponto dele é o pão dele saindo da esquina para outra esquina, pronto, já não tem aqueles mesmos clientes comprando. Até ele conquistar os clientes da esquina seguinte ali, já é um problema. Ele já faliu, de repente, como foi a gestão dele. Exatamente. Então não é só fazer o pão, né, velho? Não é só fazer o pão, é entender todo o processo. É todo o que constitui a empresa num todo, na verdade. Exatamente. Né? Vamos ver, se a gente pensar somente na linha de produção, se a gente vai dizer, bom, eu sempre fiz um pão. Sim, mas tu nunca te preocupou em correr atrás de fornecedores para procurar matéria-prima. Todo dia tu chegou ali pela manhã, tava tudo te esperando. A farinha estava pronta ali. Tava tudo te esperando ali. Então tu só precisava executar o processo e pronto, tu não te preocupava nem com a venda. E o marketing? Quem é que... E a estrutura para receber o cliente para comprar o pão que tu sempre fez. Então, tudo isso. E nisso é dispensável a gente deixar de lado a ideia de que custos. Isso, como que vai ser? Bom, eu estou começando do zero. Mas eu tenho familiares, tenho conhecidos que, a partir do momento que eu tiver o meu negócio, eles vão comprar comigo. Não, mas não sustenta não, amigão. Não sustenta não. Só a família não vai sustentar. Não é, exatamente. Então, tu precisa ter um entendimento. De vaquinha, né? Cada um da família dá 100 reais, gasta 100. Hoje eu tenho essa conta para pagar. E aí, vamos comprar um pão? Não dá, né? Não funciona assim. Tu vê, e a gente nem está abordando aqui vários assuntos, né, cara? Esse tema é enorme. Eu pensei aqui que a gente podia fazer depois um dia, assim, de A a Z, o que uma empresa precisa para ela, que o empreendedor precisa pensar de A a Z na empresa. A gente traz daí marca, propaganda, financeiro, contabilidade. Enfim, mas eu acho que vai ser um podcast de 3 dias, cara. Vai ser grande. Porque vamos desmembrando. Vamos falar de fiscal hoje. Vamos falar da parte fiscal ali, porque se a gente for pegar cada ponto, só nesse início aí, cara, a maioria dos caras não procura o contador para iniciar, né? Ele é um padeiro de mão cheia, ele vai lá e aluga um negócio e sai trabalhando. Exato. Só que assim, olha só, padaria é muito complexo tu alugar um negócio. E tu não sabe a parte sanitária, na parte sanitária, tudo. Se não fez uma pesquisa antes, tu não consegue abrir. Aluguei. Não, alugou antes de fazer consulta, cara. Se tu pode alugar ou não para botar padaria. Sabe, tu não tá botando uma revistaria ali, não. A padaria vai dar com alimentos. Fiscalização forte. Fiscalização direto, né? Então, enfim, mas vamos ficar na parte fiscal. Parte financeira. Aí o cara quer tirar salário no final do mês para pagar as contas que ele já tem, né? E não tem capital de giro? Não tem capital de giro, cara. Ele não se preparou. Ele não sabe que ele tem que ter um tempo ali de 1 ano, no mínimo, né? Que ele não vai poder tirar um pila dessa empresa, né? E talvez tenha que botar, né, cara? Exatamente. Que é o mais comum. Esse primeiro tempo, até a empresa atingir um nível de... não vou dizer ainda completo, mas uns primeiros indícios de maturidade da empresa. É aquela questão de, olha... Estamos começando a entrar no jogo. Estamos começando. Até lá, o risco de tu ter que investir é muito grande. Uma maturidade financeira, né? Exatamente. Até tu ter uma maturidade financeira do teu negócio, tu sempre vai correr esse risco.
E nesse intuito, quando a gente fala, a gente já tenta buscar o entendimento que isso realmente é importante desde o início, né? Essa compreensão. Então, para ter, até como a gente já pode chegar para o segundo tópico, né? Que é o controle dessa gestão financeira, né? Para a gente não terceirizar essa gestão, essa importância. Eu estava pensando ainda na questão do assalariado, mas no questão do psicológico, na mudança de chave que tem que ter. Aí tem 2 momentos psicológicos que o cara precisa pensar. Tanto na mudança de chave, que ele não vai ter aquilo ali, quanto o psicológico ele tem que ter para aguentar o tempo que ele não vai conseguir pegar o dinheiro da empresa. Então, a gente acabou de falar aqui que, bom, é interessante que você tenha pelo menos 1 ano da coisa paga, funcionando de capital de giro para você. Então, além de não pegar nada desse lugar, você vai ter que ter um dinheiro lá para fazer ele girar. Então, você já não é assalariado. Então, a ruptura psicológica, eu acho, mental da pessoa que é um assalariado, 20 anos, né, ganhando dinheiro, sei lá, 10 anos ganhando dinheiro, tem que ser muito trabalhada. Não é que você não pode, você é capaz, todos nós somos, mas tem que ter um approach ali no psicológico, senão você dá uma pirada, vou falar bem a verdade. Ou aquela ideia do plano B, né? Me lembra o Francisco no contato dele, né, no primeiro podcast, onde ele comenta essa questão de tu ter uma reserva para te manter o primeiro ano ali, né, sem tirar nenhum pila e talvez tendo que botar dinheiro. Mas que tu tem que ter esse dinheiro. Se tu não tem esse dinheiro em caixa, tu tem que estar produzindo ele. Então, esse teu negócio tem que rolar como um plano B. Porque o teu plano A tem que sustentar a casa. E talvez tenha que sustentar esse negócio. Né? Então, talvez muita gente tenha que ter esse plano B antes de montar um negócio. Eu lembrei aqui do podcast que nós tivemos com aquele... eu não lembro o nome dele, mas que foi convidado que o pai dele comprou. Acho que foi... a MM. A M. Gardas. M. Gardas, ele comprou o espaço e deu para o filho, enquanto ele ia trabalhar para sustentar aquele negócio. Então, eu achei muito inteligente a visão do pai, está há 30 anos no mercado, então ele continuou com aquele plano B e deixou o filho lá cuidando até que hoje tem 30 anos e já é uma empresa familiar, já bem se estruturou, já tem essa maturidade financeira que nós estávamos falando. Né? Exato. E isso até a gente já pode fazer um gancho também com o quê? Quando a gente fala nessa questão da Constituição, levantando até esses pontos que tu mencionou, o entendimento, que tu vai ter esse investimento a fazer, a gente pode trazer também assim, aqui não é só a gente fala, que é importante, lógico, para manter o negócio, o investimento financeiro, mas essa questão de trabalhar com o psicológico do empreendedor é importante, porque a gente fala em que também que já vem subentendido, né? Mas é importante a gente falar. E o quê? É dedicação. Sim, além de tudo isso. É abrir mão. Quando tu é assalariado, por exemplo, se tu tem um trabalho de segunda a sexta-feira, depois do expediente... Pronto, já fica desligou, né? Desligou, Fica para outro dia. Amanhã às 8 eu penso. Sexta-feira... tem sábado e domingo, sexta-feira, tô ali com o pé que é um leque. Né? Só segunda agora, velho. 18 horas tô pegando, tô indo pra praia. Vai ter o teu negócio. Exatamente. Não desliga nunca. Tu tá preparado para esse ponto de chegar lá às 18 horas de sexta-feira e tu tem entendimento, amanhã eu tenho que abrir. E assim, eu vou te falar, eu já tô desde os 26 anos, eu tô com 34. Eu tô com desde 26 empreendendo. Eu tô com 34, faço 35 daqui a um mês. Essa noite eu não dormi, por questões de trabalho, etc. Acordei 4 horas da manhã, fui tomar meu banho, tomei meu café. E eu acredito que eu já ganhei uma maturidade psicológica em decorrência do trajeto que eu já percorri. E eu não dormi essa noite por causa disso. Imagina quando a pessoa vai começar. Mas não se assuste, pessoal. Você aprende. É chimbada no lombo. São dicas. É paulada no lombo, mas é só para quê? É importante a gente dizer como é que funciona a realidade. Porque às vezes tem muita gente... floreando empreender. Tá muito incentivo de né, vai empreender, você consegue, etc. Cara, mas aqueles caras que você olha no YouTube, que você olha os caras já de carrão, etc. Esses caras aí, eles tiveram que remar muito. Isso se não tivesse berço de ouro, se não tiveram berço de ouro. Então, é só a realidade. Mas você é capaz, você pode fazer. Né? É só uma dica que eu estou dando, que eu lembrei, que eu falei, pô... E lembrando que nem tudo é flores e que as flores têm espinhos, né, velho? E que assim, tu vai te machucar, não é normal, mas faz parte. E aí se adapta, ou a pessoa se adapta, né? E aí consegue ser um empreendedor de sucesso, ou ela desiste e volta para o mercado de trabalho, como, né? É normal a gente ver acontecer também. Agora, assim, o prêmio de você conseguir cada vez mais, passar ano a ano, você continua sendo empreendendo e vendo que você consegue construir, etc.,
é impagável também. A conquista interna, isso não tem preço. É isso que é o tesão realmente assim, do empreender. Exatamente, com certeza. Então, inclusive, até quando a gente fala assim, nessa... Toda a pancada que a gente leva nos caleja de uma certa forma que a gente aprende. Então, tudo é aprendizado, né? Então, durante esse processo, bem como você fala, quando a gente quer investir, todo mundo fala, isso, exatamente, vai, faz, tudo mais. Mas a gente ouve isso e a gente vai com aquela emoção, sabe? E às vezes não tira... Não traz a razão junto, né? Só a emoção. Tira os pezinhos do chão. É que o fôlego da emoção, ele acaba. E aí fica o fôlego da persistência do teu psicológico, da razão. É isso. Sim. É questão de fôlego. Uma da emoção que você está ali, aguenta um ano. Mas você vai ver que em um ano, às vezes, não é suficiente. Aí você vai ter que ir com a razão e... Enfim. Mas... Exatamente. Eu faço muita... eu gosto muito de fazer uma leitura. Atualmente, eu não estou muito em dia, né? Já faz alguns dias que eu não pego um livro para ler. Tem um autor que eu gosto de ler muito. Ele é um professor. Ele trata... temas de filosofia, Leandro Carnal. E ele menciona... Famoso, eu sigo ele nas redes sociais. Exatamente. E ele fala muito assim, sobre a questão de a gente dar ouvidos às críticas. As críticas e as coisas negativas, os pontos negativos da vida. Porque, assim, como a gente diz, é muito cômodo a gente receber incentivos. Que é aquilo. Se a gente tem alguma dúvida, a gente tem aquele empurrãozinho, a gente vai. Mas se a gente não tem aquele que puxa, a gente não tem medos. E a gente não se prepara para esses medos, a gente não se prepara para aquele momento. E se der errado? Então, assim, até ele menciona, ele diz, quando você ouvir uma crítica, mesmo que você não goste dela, você use aquela expressão bovina. Ele fala... E raciocina sobre, raciocina, puxa, traz aquilo para o teu planejamento, chega lá no teu planejamento de vida e diz, olha, tá aqui aquele ponto negativo. Que tem uma certa razão. Sim, faz algum sentido. Faz algum sentido. Então, é isso, né? Bem como isso. Tem espinhos, machuca, dói. Não é motivo pra gente desistir. Claro. Porque atrás disso é o caminho que a gente busca pelo nosso sonho, né? Então, nosso sonho tem um valor, né? Tem um custo. Vale a pena. Então, a gente tem que pagar por ele, né? Então... Qual é o outro tópico que nós temos aí, meu velho? O outro tópico que nós temos aqui, tenha o controle da gestão financeira. Certo. Não delegue esse trabalho. As suas responsabilidades, como a gente vinha falando, né? Seu negócio, você está ali na linha de frente, na produção ou na comercialização, dependendo do seu segmento, mas por trás disso tem toda uma questão. Pagamento de fornecedores, impostos. Isso é muito comum, né? A gente vê o empresário que muitas vezes, trazendo para essa analogia do padeiro, né? O cara é bom padeiro, o cara sabe fazer pão, mas ele não quer se envolver com a gestão, ele não quer se envolver com os funcionários, ele não quer se envolver com as contas a pagar, com os impostos, nota fiscal ele não quer saber tirar, né? Isso é tão real, cara. É muito real. E isso eu acho que está no subconsciente, nós vimos conversando isso, eu acho que isso aí está no subconsciente do empresário, do modo antigo que era a contabilidade. Por isso que a BN3 vem para fazer essa ruptura. Sim. Porque antigamente o que o contador era? Ele era o teu gestor financeiro, ou seja, tu pagava o honorário do contador, ele estava embutido o honorário dele, os impostos, se pudesse até o aluguel ele botava ali para te pagar. E muito contador, e aí existem maus profissionais em todos os setores, né, enriqueceram com isso. Né? Porque assim, a dívida é do empresário. Né? Então, tu pagava para o contador pagar, o contador embolsava esse dinheiro, né? Sumia do mapa depois, e aí vinha a conta. Só que essa conta tinha um delay, né? Ela demorava. Hoje mudou muito, está muito dinâmico. Né? Mas antigamente, por exemplo, dívidas de impostos, daqui a 20 anos a Receita ia te cobrar. E daqui a 20 anos, meu velho, o contador já não estava mais no mercado, já tinha sumido, já estava enriquecido, né? E a conta estava lá na tua porta te batendo. Né? E tu tinha que prestar conta disso. Então, essa cultura do não me envolver, né, de pagar alguém para fazer e fechar os olhos, é muito errada, né, cara? Sim. Tu tem que ter o mínimo de noção, né? Não, tem que ter, assim, até acho que num determinado momento, dependendo do tamanho que você consegue terceirizar isso para um profissional, mas a fiscalização do que ele está fazendo, a leitura dos números, você conhecer como funciona isso, você precisa, entendeu? Independente, no primeiro momento você vai fazer. E aí, fazendo, você já sabe depois como fiscalizar quem faz, né? Para ver se não está realmente desviando, etc. Exatamente. E tanto como a gente falou ali, até como a prática da BN3 já é trazendo essa ideia. Porque mudou muito, como tudo ocorre mudanças, o setor da contabilidade
precisou passar também por essas mudanças. Então, tanto como uma necessidade do próprio escritório contábil, aquela relação fortalecida com o cliente. A gente não pode deixar essa relação ela ficar fraca somente com aquela questão: te mandei as guias, paga, ou me transfere o dinheiro que eu pago para ti, a gente terminou, mal se fala, não tem, se fecha para o cliente. Então, a contabilidade ela deixou de ser somente essa questão de produção, fechamento de imposto, balanço, e sim ela começou a ter essa relação, esse envolvimento com o cliente. Então, é uma troca. É uma troca. Por exemplo, no momento que o cliente se fecha para todo e qualquer conhecimento que é de interesse dele, é de interesse e de responsabilidade dele. Responsabilidade, essa é a palavra-chave, responsabilidade dele. Porque a empresa é dele, não é do contador. Exatamente. A gente está trazendo tudo para ele assim. Olha, está tudo aqui na tua frente. Tu precisa... não, mas eu não precisa nem me falar que eu não... Eu tenho que ir lá agora que eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender, eu tenho que vender, porque senão no final do mês não vai ter dinheiro. Aí pergunta, mas e o que tu faz com o teu dinheiro se tu não sabe nem o que tu não sabe, daí é que é o problema. Não está entendendo o que eu estou te mostrando. Eu estou te mostrando. E essa parte da gestão financeira eu vejo muito também assim, o desligamento, Fábio, não, pode falar pela BN3 lá, estou falando pela Belver, mas a gente vê muitas vezes o desligamento dos clientes em relação aos tributos e aos impostos, porque eles não querem saber mesmo, sabe? Sim. A ponto dos caras tirarem nota, de por uma falha qualquer do departamento lá, eles não emitirem uma guia que tinham que ter mandado para o cliente, e a guia não foi, e o cara não pagou, e também não reclamou. Sim. Tipo, ele ficou contente. Esse mês não tem imposto para pagar. Como assim não tem imposto, velho? Tu faturou... mas o escritório não mandou. Sim, porque o escritório errou, porque o escritório falhou, porque o contador chupou bala. Não interessa o problema, mas assim, tu sabe que tu faturou, tu tem imposto para pagar. O que acontece quando tu não paga a luz? A SET corta, né? Então, tu nunca deixa atrasar a luz. Se a luz não veio aquele mês, o teu subconsciente diz assim, opa, tá vencendo a luz. Tu vai lá no site, tira a segunda via e paga. Agora, não veio o imposto, o teu subconsciente deleta. Diz, opa, deletei. Não tem que pagar imposto esse mês, né? Que bom. Sim. Não, velho. Aí vem a conta depois, né? E aí tu diz assim, falha do contador. Tudo bem, o contador falhou. Tem que cobrar juro e multa do contador. Tem que cobrar, sou solidário com isso. Agora, tu tinha que ter cogitado isso. Velho, tu não está me mandando a guia. Até para cobrar desse profissional uma excelência de trabalho, porque ele te cobra honorário todo mês. Se ele não te manda a guia, ele está falhando contigo, né? Então, está na hora de rever teu contador. De repente, tem que trocar teu contador. Agora, tu não pode deletar esse assunto de não vou pagar a guia porque o contador não mandou a guia. Né? Então, tem esse desinteresse também, né? Essa cultura de não preciso nem pagar essa guia porque o contador acho que é transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. O cara o contador sempre manda, se ele não mandar, então não tem que dele pagar. O problema. Mas não é dele, é da tua empresa. Perfeito. E olha, tem gente que às vezes ainda troca essa responsabilidade por valores. Às vezes a gente menciona assim, mas e se tu fizer isso para mim, não importa, me diz o valor que tu quer, eu te pago, mas faz para mim, eu não quero saber disso. Entendi. Não é assim, sabe? Não é assim. Pode funcionar num começo para ti, mas vai chegar num momento, uma situação, e geralmente é aquela que a gente nunca espera por isso aconteça, mas você, mas eu não sabia. Mas aí tu não vai pensar em, mas eu também não quis saber, né? Sim. Eu paguei para não saber. Fechei os olhos para isso. Eu não quis saber. Aí se o troço estava andando errado... Sabe, estava bom para mim, estava cômodo, eu não queria me envolver. E esse exemplo que o Álvaro trouxe, em questão de um erro por parte do escritório, somos todos humanos, né? A gente sempre pode ocorrer um erro, sim, sabe? Por mais que seja, hoje, por exemplo, a BN3 ela tem o objetivo de ser uma contabilidade online, contabilidade digital. Então, quando a gente fala nesse ambiente, a gente fala em um sistema, mas aí envolve poucas as pessoas. O processo diminui o contato das pessoas assim, mas é um sistema que precisa ser alimentado, um sistema precisa ser atualizado. De repente é uma atualização que pode ter sido feita e dado errado e o cliente não recebeu no e-mail. Ou melhor, não recebeu no WhatsApp, que está mas recebeu no e-mail. Mas eu sempre recebi no WhatsApp, eu recebi no e-mail esse mês. Pode ter ocorrido um erro, mas eu disse, não, recebi no WhatsApp, não tem imposto. Graças a Deus, minhas preces foram atendidas. Eu tenho um exemplo disso, cara. Eu tenho um exemplo disso de uma empresa. Até essa empresa não está mais lá no escritório, porque a gente, enfim, não deu mais para trabalhar com essa pessoa.
que era um empresário muito difícil mesmo. E ele reclamou uma vez, ele tinha, cara, não sei, uns 3, 4 e-mails. Tá? Então, cada e-mail que ele tinha uma dificuldade, ele trocava o e-mail. E aí, o departamento de RH tinha mandado umas guias para ele por e-mail, e tinha avisado ele e tudo mais. E aí ele não pagou a guia e a guia venceu, mas a guia ele recebeu com tempo hábil, tudo para onde ele tinha determinado que fosse receber. E aí ele reclamou, e aí o RH disse, não, mas eu lhe mandei, tá aqui a cópia do e-mail e tal, eu mandei para 2 e-mails que o senhor tinha deixado o cadastro aqui e avisei pelo WhatsApp e tal. Ah, não, mas eu determinei que eu só ia pagar a guia se fosse por e-mail X. Vocês mandaram por e-mail Y e por e-mail H e avisaram pelo WhatsApp, mas não caiu no e-mail X, então eu não paguei. Eu deletei da minha mente que eu tinha que pagar. Não, velho, não funciona assim. Como assim? É um imposto da tua empresa que tu tem obrigação de pagar. Agora, porque foi para os 2 e-mails que tu acha que tu não tem que abrir ou não tem que olhar, e na verdade ele abriu e olhou, porque a gente tem controle disso, mas ele simplesmente determinou assim, ó, se não foi por e-mail X, eu não tenho que pagar. Não, aí é difícil, né? E aí começou a entrar... Não, aí é complicado. Mas acontece isso, né, velho? Acontece e infelizmente às vezes é muito comum, sabe? É muito comum isso. Então uma dica que a gente deixa assim, ó, se envolva mais. Claro. Tem esse desejo, não precisa dominar. Não precisa dominar, a gente não precisa ser bom em tudo. É aquela coisa. Não, onde a gente tenta ser bom em tudo, a gente não é bom em nada, né? A gente não consegue ser. Então, mas o entendimento, ou pelo menos, bom, se eu dentro da minha empresa vou delegar alguém que faça isso para mim, poder ter mais um tempo hábil, pelo menos essa pessoa faça uma prestação de contas e eu busque essa prestação de contas, né? Também não adianta passar para não, mas agora eu tenho alguém que sabe disso para mim. Antes eu não sabia nada, nem queria saber. Agora eu tenho alguém, mas continuo sem querer saber. Não vai funcionar. É um erro. Não vai funcionar. E esse erro eu vejo muito comum, porque as pessoas, mesmo que eu bote uma pessoa ali que tenha expertise para fazer esse negócio, como é que eu vou cobrar dela uma coisa que eu não sei fazer ou que eu não tenho interesse em saber fazer? Né? Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para poder debater com ela se eu enxergar que alguma coisa está fora da curva, que está errado. Sim. Mas se eu não tenho esse conhecimento, não funciona. Qual é outro tópico que nós temos aí, meu velho? Então, o outro tópico que a gente tem aqui, seja o entendo administrativo do seu negócio. Que vem a casar com esse de cima, né? Ou seja, se tu não tem esse entendimento do teu financeiro... Né? E do todo também, né? Não vai funcionar, né? Que tudo impacta no financeiro. Se você parar para analisar assim, toda a tua gestão, administração, controle de estoque, preço dos produtos, preço... Então, tudo impacta no financeiro. Óbvio que saber o todo do negócio, né, é importante... Exatamente por causa disso, porque se você não tiver o controle de tudo ali na tua mão, vai gerar impacto financeiro negativo, né? Dependendo do que você está fazendo. Sim. E o furo, às vezes, está nessa análise do todo. Né? O furo... Bom, eu cuido aqui muito do vender, mas eu não sei quanto que está entrando no caixa, eu não sei nem quanto que eu pago para o meu fornecedor. A matéria-prima, para fazer o cálculo, para saber se o meu produto, se a minha margem realmente... daquele produto está adequado para suprir todo o custo que eu tenho. Isso eu não sei nem qual que é o custo que eu tenho. Eu transmito isso para o meu contador pagar as minhas contas, e etc, etc, etc. Então, assim, tem muitas questões até de indicadores, né, cara? Os caras não têm indicador nenhum, não sabe quanto que custa o seu produto, não sabe por quanto que vende, qual que é a margem real, porque tem vários detalhes, e eu sofri isso muito com a de Cacau, cara. Eu aprendi muito isso depois, porque quando você presta serviço, é uma coisa mais subjetiva, né? E normalmente o serviço, o custo operacional é menor do que o custo dos produtos, porque o seu serviço é uma coisa que você vai ali e faz, tem ali o teu aluguel, etc., mas é muito mais fácil você encontrar o valor. Agora, quando tu mexe como se fosse uma padaria, que daí tem leite, tem trigo, tem, sei lá, 10 mil itens lá dentro da tua loja, você precisa saber exatamente o preço de tudo, ter um processo interno para você identificar quanto que custa cada coisa, para você colocar a margem certa, para você não ter prejuízo. E daqui a pouco tu tem aquele produto lá, ele está te dando prejuízo e comendo o lucro do outro produto que tu tem, né? Então, enfim, trouxe aqui um pouco mais para a parte ampla do negócio, mas não deixa de estar vinculado também ao financeiro, ao como a tua gestão financeira, né? Saber do todo para que também não respingue isso na tua área financeira. Exatamente, como tu menciona. Por questão assim, às vezes a gente encontra, às vezes a gente escuta muito isso, agora em período de pandemia, o que está me dando muito problema financeiro é que eu não estou vendendo.
Então, eu não estou vendendo, daí não está entrando dinheiro. Então, então, esse é o meu problema. Eu não estou vendendo. Mas aí a pessoa não para ver o todo, como tu diz, assim. Tudo bem, mas como é que está a tua relação com os teus fornecedores? Dependendo do local, o comércio, a gente sabe como é um representante, ele está toda semana, 2 vezes por semana, tá indo lá te levar coisas lá, e diz, não, porque antes tu estava acostumado a comprar 2 vezes por semana. Então, não tem controle de estoque, não tem controle de saída de produto. Tu segue comprando. Não, eu vou... Nesse ponto eu tô bem porque eu tenho um estoque alto. Então é só vender. Quem diz que estoque alto é sinônimo de... E o custo para te manter esse estoque. Sim. E a relação que isso te traz ali. Então tem muito disso. Então é importante ter o entendimento de todo. E quem é que pode te trazer esse conhecimento de todo? O teu escritório. A tua contabilidade. Claro, vocês têm os números. Sim, é um dos alicerces que pode te dar subsídio para isso, né? Nós lá no escritório várias vezes ajudamos, né, a compor essa planilha para que tu possa chegar no preço final ali. Mas ao mesmo tempo a gente vê que tem muitos empresários que precisavam dessa planilha e que não utilizam, né, velho? E que fazem a composição de preço. O cara faz assim, ele me custou 10. Cara, vou vender por 13, aí 30% de lucro. Você tá maluco? E o teu custo fixo, teu custo variável. Nada, não compõe nada. Ou muitas vezes ele vai no concorrente, né? O cara está vendendo a 12, eu vou vender, isso é muito comum, vou vender a 11, ele precifica com o concorrente. Como se o custo de produção dele fosse igual ao do concorrente. Só que o concorrente dele é 3 vezes maior que ele. Pega o preço muito mais barato. Daí e às vezes não paga aluguel, é prédio próprio, tem menos funcionários. Então, essa relação não dá para fazer assim. Ela é muito individual, ela é muito daquela empresa. E se tu não tem esse envolvimento é muito fácil empurrar com a barriga isso, cara. Não dá, mas é muito fácil, porque é um trabalho meio chato, né, também, você ficar olhando tudo dentro do teu negócio. É que, na verdade, você tem que ter um processo interno, no meu ponto de vista, né? Você tem que ter chegou um produto novo, cara, quanto que custa, já tem que ter isso planilhado, né, com a ajuda, obviamente, do contador, vocês. E a partir dali você só vai botar o preço do produto que já vai sair no final ali, porque já vai estar computando, né? Ou você preenche várias lacunas ali, mas já meio determinado. Ele é chato, Cleverson, assim, um momento tu tem que parar de fazer. É chato, mas é essencial. Não tem como não fazer. Isso vai ao encontro daquela ideia que nós estávamos debatendo aqui, né? Enquanto tu é funcionário, chega às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, tu picou a mula. Né? Agora, quando tu tá do outro lado, chega às 6 horas, o que eu vou fazer agora? Eu vou picar a mula? Não, eu vou montar aquela planilha de custo, porque eu tenho que saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu perco, quanto é que é o meu preço final. E às vezes tu vai fazer isso no domingo, né? Depois do almoço, tu vou dormir um pouquinho, não, agora eu vou montar aquela planilha, mas tu vai ter que tirar um dia, um momento, uma hora para fazer isso, porque tu não é mais funcionário. Porque não chega no final do mês, cai o teu salário, pinga na tua conta, não, agora tu tem que correr atrás do teu salário, que é o teu prolabore, o teu lucro, né? E se tu não entender esses números, tu nunca vai chegar nele. Exatamente. Né? Então tu tem que ter esse envolvimento, né, com a parte toda fiscal, a tua empresa, né? Tem que conhecer. Toda a tua empresa. Qual é outro tópico, meu velho? Vamos lá. Aqui, da folha, né? Vamos lá. Bastante coisa. Se envolva com a contabilidade. Cara, essa parte aí eu vou te falar que como é que é? Espeto de pau, como é que é? Eu não sei muito. Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, comigo cara. Tem que envolver. E é que eu sou sócio do meu contador ainda, imagina. Mas, cara, tem que ter, tem que se envolver. Eu vou te dizer que assim, as pessoas às vezes não querem se envolver e não querem que o contador ajude, né? Não querem que o contador se envolva. Cara, eu vou trazer um exemplo aqui. E a pessoa que é meu cliente até hoje, se estiver assistindo vai saber que é ele. Eu tenho um cliente, cara, que hoje a contabilidade, diferente de alguns anos atrás, hoje tu importa todas as notas através do portal do Cefaz e portal da prefeitura e tudo mais. Então é muito comum na contabilidade você importar as notas, pedir para o cliente as notas dele para você fazer a conferência. Tem muito escritório que não faz isso, só importa as notas e segue o baile. Lá na Belver e na BN3 eu sei que funciona assim também, porque eu participo lá. E a gente importa as notas, pega as notas físicas e compara. E vê se aquelas notas condiz com a realidade. Por quê? Porque tem muito golpe no mercado. Sim. Tem muita gente, muito fornecedor que tira nota em nome de terceiros, né? E quando tu vê, tu tem uma compra lá, um estoque alto de compra que tu não fez, né? Porque o cara lá não tinha inscrição e o fornecedor tirou nota no teu nome para terceiro. Então a gente faz esse controle. E numa dessas aí nós importamos as notas para um cliente, a gente viu o que ele comprou lá de mercadoria e tal,
e o que ele vendeu. E aí as gurias da área fiscal têm o costume, né, de ligar lá e dizer, olha, fulano, eu preciso que você me mande as notas físicas para fazer o controle. Não, mas eu não tive movimento. Não, mas o senhor fez compra no mês passado. Não, eu não tive movimento. Não, mas olha só, nós importamos as suas notas lá no Cefaz e nós vimos que o senhor comprou da empresa X, Y e H e que o senhor vendeu para a empresa X e Y. Como assim? Vocês importaram as notas? Vocês estão me fiscalizando? Não, esse escritório não serve para mim. Esse escritório não serve para mim. Quem é que deu o direito de vocês me fiscalizar? Vocês estão olhando o que eu compro, o que eu vendo? Sendo seu cliente? Continua. Então já depois entendeu, de entender. Mas, cara, sabe, num momento assim de loucura, assim? isso é insanidade mental. Sabe? Como assim? Como que o contador... Você não tem direito de me fiscalizar. Não, mas só um pouquinho. Lá, meu amigo, eu estou fazendo o mais meu do trabalho. Que eu deveria também, talvez. Né? Então, existe... Acredito que é por isso que eu estou pagando. Né? Eu estou pagando imposto por causa disso, então. Então, existe essa ideia da pessoa não querer se envolver com a contabilidade e, às vezes, achar que o contador faz mais do que deveria. Né? Exatamente, bem como disse. Aquela questão assim de, não cutuca, deixa assim... Né? Fica entre nós. O governo nem está sabendo. Hoje não tem o que a gente não faça que já esteja subentendido essa ligação. Mas a gente fala, desde quando a gente vai, hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, um CPF na nota. A gente diz, mas não, eu não dou... Sempre quando eu vou no mercado, eu não boto CPF na nota. Mas como é que tu paga? Eu pago com o meu cartão de crédito. O cartão de crédito é uma conta que tem uma relação com algum CPF. Sim. Entendeu? Então, existe essa informação, já está lá. Então só basta fazer cruzamentos, né? Me diz uma coisa, agora até também não está no script essa perguntinha, mas é bom porque para a gente entender, eu acho, a parte prática disso, agora para os dois a pergunta, o que vocês, enquanto contadores, podem oferecer de informação importante para aquele empresário, para aquele teu cliente, né? Que motive, que seja um motivador para que ele possa entrar e ter esse relacionamento mais estreito. Beleza, tem os números, mas... Explicar mais ou menos. Por exemplo, porque eu sei que tem um convidado nosso aqui também, faz, acho que mensalmente contigo, uma contabilidade. Eu acho que eu esqueci, o Francisco, eu acho. O que vocês conversam ali? Não precisa abrir números nem nada, mas só para que as pessoas possam até se sentirem incentivadas ali a procurar mais o seu contador. Eu vou falar pela Belver, depois o Fábio pode falar ali pela BN3. O importante de tu ter essa relação com o teu contador, pode ser uma visita online, pode ser uma visita uma vez por mês, pode ser uma meia hora que seja, mas pelo menos uma troca ideia de números, para que você entenda que números são esses, né? O que você está pagando de impostos, o que você realmente paga de imposto. Tem muita gente que não sabe. Lá na Belver, por exemplo, a gente faz um espelho, né? Onde você manda para ele a carga tributária dele, aonde ele se enquadra, por exemplo, no Simples Nacional, qual é a faixa que ele está e o que ele está pagando de imposto. Sim, tem muito cliente que só pega a guia e paga, e não tem noção da faixa que ele está e não entende os números. Não entende que se no mês que vem, por exemplo, empresas que têm 2 ou 3 empresas, 2 CNPJs, tudo legal, pessoal, nada de falcatrua. Mas se você pode faturar por uma empresa em determinado momento e deixar de faturar pela outra e diminuir a faixa que você se encontra e pagar menos imposto dentro da lei, por que não fazer isso? Agora, se você não enxerga esses números, como é que você vai fazer? Se você não saúde, conversa, eu acho também, né? Se você não conversa com o seu contador, né? Se você tem esse grupo de empresas e fatura tudo por uma e paga um monte de imposto quando poderia dividir e pagar menos imposto, né? E você não faz isso porque você não conversa com o contador e não enxerga esses números, é aquela ideia, não se envolve com a contabilidade, é o tópico que nós estamos. Exato, né? Então, se você não quer se envolver com a contabilidade, isso tem um preço, isso tem um custo. Você vai acabar pagando mais imposto. E a saúde da tua empresa. A saúde financeira da tua empresa muitas vezes está em jogo porque você não quer conversar com o contador, porque você não quer enxergar os números da tua empresa. Né? Isso é importante. Na verdade, até se você está em crescimento, se você está caindo, se você realmente cresceu de fato ou só cresceu nos números, mas aumentou o custo... Se não está na hora de você buscar um plano B... Na verdade, são os indicadores, eu acho. Sim, né? Isso é importante você ter. Né? Exatamente. E nós, ali pela BN3, assim como tudo isso que o Álvaro mencionou, a gente tem também a ideia de que demonstrar que a gente está do lado do empreendedor. Porque como a gente falou já no início... Buscar alternativas junto com ele para aquele talvez cenário não muito bonito, nesse cenáriozinho vermelhinho aqui. Exatamente. Que tá os números. Porque assim, o caminho do empreendedor é um caminho difícil. Sim. Como a gente vê assim, muitos que podem estar nos ouvindo agora, mas
é só pedreira. É só pedreira, eu só tenho que baixar a cabeça e trabalhar e fazer e tudo mais. Pode ser que seja assim, por um período curto ou um pouco mais extenso, mas nós, pela BN3, a gente tem a ideia de que mostrar para o cliente que nesse caminho ele não está sozinho. Então ele precisa abrir as portas para deixar a gente entrar e demonstrar para ele que ele não está sozinho. Te ajudar nisso aí. Então a gente, como a gente mencionou, a gente traz recursos, ideias, sugestões. Tem clientes, o cara também pode ser até estratégico, né? Eu não tinha pensado nisso, cara, mas também é um profissional estratégico quando abre e que você tem esse relacionamento. Por exemplo, eu te tenho como sócio, mas, por exemplo, na KMS eu não tenho um sócio. E aí eu estou na TEIA também, que eu estou com um sócio, mas não é de estratégico, ele é mais operacional. Então, o que acontece? Às vezes eu me sinto sozinho para tomar decisões. E daqui a pouco, tu compartilhando isso com outra pessoa, ela pode também, olha, o que tu acha? Como é que, né? E eu não tinha pensado nisso, mas interessantíssimo isso aí. E eu tenho outros parceiros, inclusive o Rafael, que veio aqui no último podcast, ele falou, cara, às vezes ele quer montar um grupo de empresários solitários para poder falar sobre alguns pontos que é de comum e para que a gente se ajude, vamos falar assim. Porque ele sente a necessidade, né, de às vezes conversar, de ver uma estratégia, uma opinião diferente sobre algum ponto, alguma coisa. E isso, no caso, eu não tinha pensado, mas legal isso aí, hein, cara. Isso aí. Sim, até eu converso muito com a minha esposa. Ela... normalmente é a nossa psicóloga, né? A minha também. E a minha realmente né? Tá quase tá na reta final agora, tá se formando em psicologia. E a gente traz muito assuntos, a gente troca muitas ideias sobre essa questão, assim, dessa missão de um empreendedor, de um empresário, assim. É um caminho difícil, algumas vezes ele é solitário, porque às vezes nem a tua família consegue entender o teu objetivo, o teu foco. Então, ele entende, cara, mas é coisa que é só nossa mesmo. Coitada, minha esposa até entende lá em casa, mas ela não aguenta mais escutar. E daí eu tô buscando um psicólogo mesmo para poder jogar a carga tudo no psicólogo. Alguém tem que te ouvir. Sim, exatamente. Então eu vou mais no psicólogo, vou lá na BN3 contador, agora. Exatamente. Então, quando a gente fala em negócio, quem melhor para te dar uma ajuda, te ouvir, entender a tua necessidade e junto contigo buscar uma solução. Você conhece também a empresa, né? Exatamente, a gente conhece. Isso é importante, Fábio, que o Fábio está colocando ali, porque muitas vezes a visão do empresário é que o contador é o sócio do governo. Ele só olha para o lado dos impostos, e na verdade não é. Né? Se tu paga mais imposto hoje, talvez é porque a tua relação com o teu contador não esteja legal. Porque talvez tu tenha que sentar lá com ele e procurar alternativas e meios para diminuir a tua carga tributária. Ou pelo menos entender a tua carga tributária, entender o porquê que tu paga mais impostos. E tem um ponto importante, Álvaro, que o pessoal não se atenta, é que se você não chora, né, não tem uma má. A mesma coisa, isso aí é obviamente que, né, é só uma brincadeira, mas se você parar a pensar, se você não ativa também o teu contador, cara, ele tem um monte de cliente, ele vai atender quem busca ele, quem realmente está interessado nisso. Então, às vezes, ele faz um planejamento tributário para um cliente, mas não faz o teu, e a mesma situação, mas por quê? Porque aqui ele buscou, e ele foi lá e fez aquele planejamento tributário. Então, tem que buscar a melhoria para ti, porque proativamente o contador até vai e faz, mas quando, né, às vezes está tucanado, tem muita coisa também e acaba passando. Então você pode mostrar ali e exigir dele. Se você não ativa, a ideia é que está tudo bem. Exato. Você está tranquilo. Você está curtindo aquele atendimento. Isso. Então tem situações que é importante você investir um pouquinho, né, no teu tempo, no teu negócio, com o teu contador para poder buscar soluções. Né? Sim. O que mais nós temos aí? O que nós temos aqui? Por último, um tópico, encerrando aqui, crie rotinas. Rotinas, eu acho rotinas eu tenho como definição assim, como tarefas, tudo mais, importante para qualquer coisa na vida, né, para o teu dia a dia, mais ainda para o teu empreendedorismo, né, mais ainda para o teu negócio. Se tu não cria rotinas de trabalho, por mais básica que seja, tu não consegue desenvolver o teu negócio. Eu tenho rotina, por exemplo, no caso do padeiro, vamos voltar no padeiro, que é bom, de fazer o pão, né? Mas eu não tenho rotina para administrar isso aí, e se tu não criar, tu nunca vai fazer, tu nunca vai ser um administrador daquela tua padaria, né? Por menor que seja ou por maior que seja. Então, criar rotinas básicas, por exemplo, lá no escritório eu tenho uma rotina do caixa, que é o que me
faz funcionar o meu dia a dia. Tá? Então, eu chego no escritório cedo, 7, 7h30, primeira coisa que eu faço, o caixa. Ponto. Né? Claro, primeira coisa que eu faço, entro lá, faço a minha oração, esse é particular meu, e aí depois abro os trabalhos, como eu digo, né? E o primeiro trabalho é o caixa. Né? Então, o caixa para mim lá é importante porque ele me dá parâmetro para trabalhar o resto do dia tranquilo. Ou seja, eu já paguei as contas, já me livrei do problema financeiro, já sei as contas, eu programo as contas sempre de um dia para o outro, né? Então já sei as contas que vão vencer amanhã, já sei o fluxo de caixa que eu tenho, já sei o que eu tenho que correr atrás, beleza, agora eu vou despachar, agora eu vou ver os problemas dos clientes, os financeiros, mas assim, ó, eu criei essa rotina de chegar cedo e fazer o caixa. E por que ela funciona de manhã para mim? Porque durante o dia, cara, é um inferno. O telefone tocando, atendendo o cliente. Eu não vou conseguir pagar a conta, não vou conseguir fazer caixa. Não dá. E depois do expediente, depois das 6 horas, aí tu tá morto. Não, a cabeça aí tu quer ir embora, tu tá cansado. Se tu vai parar para pagar a conta e fazer caixa pro dia seguinte, não. Então, para mim, e essa é a minha rotina, o caixa funciona de manhã. E tem gente que talvez funcione no meio-dia, tem gente que funciona no final do expediente, cada um cria a sua rotina. Mas se eu não criasse essa rotina, possivelmente as coisas não iam funcionar. Né? Eu costumo brincar que por que a gente criou a agenda? Né? Porque o ser humano tem uma cabeça que é falha, né, velho? Sim. Então, assim, hoje tu programa as coisas e botou amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Se tu não escrever numa agenda, velho, possivelmente tu vai esquecer de fazer aquela coisa, né? Grande chance de esquecer. Então a rotina funciona para isso. Se tu criar a rotina, tu não esquece mais, porque aquilo virou automático. Sim. É que nem quando você está aprendendo a dirigir, né? No início você, agora tem que acelerar, agora tem que trocar a marcha, tem que pesar na embreagem. Chega no momento que está no automático. Você já não pensa mais, né? Você troca as marchas tranquilo, você já sabe como é que o carro responde. E você está conversando e falando outras coisas e aquilo está fluindo, né? Sim. Mas você criou uma rotina para poder aprender, né? Se tu não criar rotina na tua vida... E eu acho assim que rotina está muito ligado à produtividade também. Com certeza. Né? E eficiência da produtividade. E o cara que não tem rotina, ele não sabe qual caminho que ele tem que percorrer no dia dele para alcançar aquele objetivo ou cumprir com todas aquelas tarefas. Então ele para muito para pensar o que ele tem que fazer. E aí depois ele faz, depois para de novo. Isso aí ele perde muito. Então, e rotina também tá muito atrelada à questão de planejamento. Né? O cara precisa olhar o que ele precisa fazer, botar na agenda ali de o que ele vai fazer no dia. O que eu mudei um pouco a minha rotina agora. Comecei a acordar 6 horas da manhã, acordava às 7, já adiantei porque eu estava precisando de mais horas no meu dia, em decorrência da nossa correria. Normal. E eu comecei a computar exatamente tudo, e tem ferramentas gratuitas aí na internet que você consegue computar o quanto que você gasta em cada tarefa sua. Então hoje eu acordo 6 horas, faço minhas coisas, quando eu entro no computador, primeira coisa, eu não faço no dia anterior, mas eu faço no começo do dia, eu faço um planejamento de tudo que eu vou fazer e depois começa a fazer e já vai computando. Eu quero daqui a um mês ver os meus números, indicadores e ver onde que foi que eu falhei, onde que eu gastei um pouco mais de tempo onde eu não deveria, para o quê? Para aproveitar mais esse tempo, que é o recurso escasso que nós temos e não tem como fazer, você não consegue ganhar mais tempo. Otimizar isso. Então você só vai ganhar tempo a partir do momento que você otimiza, né? Mas rotina tem que ter. Tem que ter. E essa rotina do empreendedor aí na área contábil? O que a gente tem essa rotina e a importância dela? A gente pode trazer uma situação até bem recorrente à pandemia, né? Que foi uma reorganização total, né? A gente teve questões aí de muitos serviços sendo feitos de casa. Praticamente, mesmo às vezes a gente compondo uma rotina, ela tem os seus percalços, às vezes Então, imagina num ponto onde muda completamente, onde a gente precisa, desde até o ambiente, então... Tudo. Tu precisa... cabeça, cara. Tu já não tem... Eu saía de casa para trabalhar. Agora eu tô trabalhando de casa. Exatamente. Tu tem que readequar tuas rotinas. Exatamente. Né? Então, essa rotina, a gente parte assim de um pensamento. Eu, por exemplo, eu tenho uma vertente muito forte em questão essa, assim, tanto da área da psicologia quanto filosofia, né? Então, ela nos traz sempre um entendimento e nós, como pessoas, né, temos que ter essa compreensão do todo, né? Então, quando a gente fala de um empreendedor, ele precisa saber que a rotina dele vai envolver momentos pessoa física e momentos pessoa jurídica. Né? Então, no dia dele. Encaixar tudo isso. Como encaixar tudo isso? Exatamente, como encaixar tudo isso. Alguns empreendedores, dependendo do momento da vida e a fase do negócio, tem uma flexibilização maior, consegue...
colocar ali e aqui, mudar a ordem delas, mas outros não conseguem. E tu imagina nesse momento da pandemia, onde tu tá dentro de casa, e se já era difícil tu separar as rotinas do trabalho com a vida social, com a casa, né? Tu imagina tudo no mesmo ambiente, né? Aí tu senta na cadeira para trabalhar, dá sede. Aí daqui a pouco dá fome. Aí daqui a pouco a criança grita. Chora, o cachorro late, o porteiro bate ali na porta. Exatamente. Eu vivi um momento dentro dessa pandemia, que eu estava trabalhando de casa. E assim, eu tenho uma filha pequena. Ela agora está com 2 anos. Mas ela exige muito, né, cara? Não, eu tenho uma de 1 ano e uma de 4. Também tá aquela... Tu pode imaginar, né? O que é. Então, é um furacão que tu lida dentro de casa. Então, a questão de uma rotina, nessa fase, assim, foi algo que eu tive que seguir, assim, à risca. À risca. Não pude abrir mão disso para não deixar nada para trás. É que com rotina também tu és mais completo. Exato. Porque, por exemplo, agora eu pensando assim no caso prático, uma rotina, por exemplo, numa padaria, né? Primeiro você tem que ver o teu caixa, tu tem que fazer reunião com teus colaboradores, tu tem que atender um cliente que quer conversar contigo, com o gerente. Óbvio que várias são é mais dinâmico dentro, por exemplo, de um comércio. A coisa vai acontecendo. Mas se você não tiver um momento para fazer cada coisa ali, reunião, fechamento de caixa, análise de estoque, etc, e fechar a janela para outras coisas que vêm de fora, você acaba não fazendo. E aí você vai passando, quando você vai ver, tem uma bola de neve de coisa que você não conseguiu fazer porque você não conseguiu traçar aquele caminho que você colocou para percorrer. Né? E dentro de uma dessas coisas, até onde eu aprendi, foi o como, até uma dica para a gente poder organizar essa nossa rotina de um empreendedor. Existem momentos e horários no nosso dia que a gente tem aquele fôlego maior, aquela disposição, como o Aldo falou. Então, dentro disso, a gente ter o entendimento do que é preciso ser feito durante o dia e conseguir alocar essas atividades que tu precisa fazer com esse entendimento. Bom, pela manhã eu sinto bem mais disposto. Sim, sempre. Então, é hora daquela reunião difícil, é hora daquela negociação com aquele fornecedor que está no meu pé há um tempo, é hora de correr atrás de um protesto que infelizmente passou a data ou realmente eu não consegui pagar, eu tenho que ir lá no centro procurar. Então, faça isso nos melhores horários, nos melhores momentos que você possa fazer isso. E aquelas outras atividades, aquelas outras rotinas, onde ela não vai te exigir tanto uma dedicação, deixa ou de repente ela deixa mais para tarde, aquele momento que a tua energia já está depois do almoço, então... Mas baixou. Né? Exatamente. Cara, eu acho interessantíssimo essa parte, porque a parte, por exemplo, de inovação, de estratégia, de pensar no business e pensar em como fazer as coisas difíceis ou resolver um problema, sempre a solução de manhã, porque você está... Né? Acabou de acordar, tá com energia, toma aquele café para dar o pump ainda mais ali. Exatamente. Mas boa dica, tu tá mais criativo também, né? Sim, é que você tá fresco, né? A não ser que você não dormiu à noite. Eu ia dizer isso. Às vezes é 4 da manhã e o teu cérebro diz assim, vamos pensar. E diz, velho, mas eu tô com sono, cara. Mas aí começa a vir aqueles pensamentos que tu não consegue desligar, velho. E aí tu diz, mas eu tenho que botar em prática. Eu tô dando risada de nervoso. Não, mas essa noite foi assim, noite foi assim. Mas eu vou dar outra dica, bem como o Mauro falou. Às vezes a gente tá numa correria, assim, durante o dia, às vezes vem um pensamento, foge, daqui a pouquinho volta de novo e vai. Não, nesses momentos que a gente tá assim, que o corpo relaxa e vem à cabeça aquele pensamento, tem que fazer isso, e vai vir aquela explosão, mas tu vê que não é a hora e o momento, pega e anota. Eu faço isso. Tira isso da tua cabeça porque e tu vai bota esquecer. no papel. Ele veio naquele momento. Primeiramente, porque, exatamente, tu não vai esquecer disso. E no teu subconsciente tu já vai dizer, bom, o primeiro passo eu já dei. Posso relaxar agora e dormir. Isso pode parecer que não, mas isso ajuda. Isso ajuda, porque no momento que tu deitar tua cabeça no travesseiro... Tu já tira daqui e bota aqui, pronto, sabe, não vou perder. Isso. Exatamente, a tua cabeça já funciona de outro esquema. Eu faço isso. Não estou dizendo que ela não possa buscar outra coisa. Sim, né? Então já deixa um caderninho do lado e vai anotando. Eu faço no bloco de notas do celular, cara. Aí depois eu transporto ou no Trello já também, que eu abro direto lá. Exato. Um momento que eu penso muito é no banheiro também, cara. Tomando banho ali, a cabeça, aqueles 10 minutinhos ali que eu tô ali, também vem muita insight, muitas coisas. Aí sai também, já vai saindo tanto. Mas cabeça de empreendedor não para nunca. Não para nunca. E é exatamente isso. Ela funciona mais em momentos inoportunos.
Aquele momento assim porque é o momento que tu para, cara, também. Já parou pra pensar nisso? Sim. O momento que tu relaxa, ou que tu para da correria. Num comércio, por exemplo, você fica o dia inteiro lá, pra cá. Quando tu para, daí que tu começa a pensar, lembrar, fazer. E aí por isso até para quem tá de fora, entender um pouquinho. É isso que acontece. Por isso que nós, os empreendedores, nós estamos sempre em movimentação. Porque fora o horário do processo, tem a hora das ideias, as inovações. Tu tem que manter o teu negócio. Então, a criatividade, boas ideias, buscar melhorias, elas sempre acabam vindo. E tu tem que alimentar elas. Porque se tu deixar de lado, tu não te ouvir, deixar de fazer as coisas e voltar a pensar como um assalariado... exatamente. Tu fica com aquele ponto de que, bom, e agora? E isso que eu falo assim, às vezes também, até aproveitando um gancho, quando a gente fala assim, a gente está falando também assim, num pensamento de assalariado. Muitas das boas ideias e negócios que foram para frente foi de pessoas que iniciaram com boas ideias sendo assalariados e conseguiram botar essa paixão, esse tesão pelo que faz no negócio, porque tudo isso facilita. Quando o contador vai te passar para ti assim, todas as informações, é sobre o teu negócio, é sobre o que tu gosta de fazer. O teu entendimento já vai ser outro. Não vai ser não. É um assunto chato, não é um assunto que eu gosto, é sobre a minha empresa. Sobre o meu sonho. Boa dica. Realmente a gente às vezes pensa, olha aqui, mas é sobre o seu sonho ali. É sobre o seu sonho que você vai conversar. Para que esse sonho possa se tornar realidade, tu tem que ter esse papo, tem que ter essa conversa. E é uma conversa boa, é uma conversa sobre o que tu gosta de fazer, sobre o que tu está desenvolvendo. Me veio na cabeça o seguinte, o cara que realmente não quer saber é o empreendedor já cansado. Sim. Que não quer saber, que aquele cara já está meio desacreditado, mas daí se tu quiser manter o negócio saudável, liga o dedo na tomada e retoma isso. Procura ânimo e... Exatamente. Reveja. Não tem um problema. Coloque nessas rotinas aí falar com o contador, né? Tu tem que ter uma vez por mês, no mínimo, a tua rotina, no dia tal, eu tenho que falar com o contador. Sim. Quero ver 500 pessoas, atender 500 pessoas, Álvaro, lá no mês que vem. Tem uma equipe grande para isso. O podcast, coitado, eu vou fazer sozinho os próximos aí, que vai estar o Álvaro conversando. Não tem problema. Tem uma equipe grande para isso. Não, tô brincando, claro. Então é isso. É importante a gente ter essa rotina, essa organização nossa, separar bem as coisas que são da pessoa física, pessoa jurídica, saber lidar tudo com isso, dentro dessas rotinas, ter aquele tempinho para o negócio, para conversar com o contador, entender melhor sobre um imposto, conversar sobre boas ideias, ou sobre sugestões. Então, tudo isso é importante ter. E sim, isso, claro, a gente pode abrir um pouquinho mais essas rotinas, questões que a gente fala em processos, né? Os próprios processos internos. A gente está falando em rotina de um empreendedor, mas a empresa também possui as suas rotinas. Claro, né? Ampliando o nome de rotina. Exato, a empresa possui suas rotinas, possui seus processos. Deveria possuir, né? Tem muito empreendedor que infelizmente não cria rotinas na sua empresa, né? Sim. E aí depois ele não sabe nem mensurar isso, nem saber a produtividade dessa empresa, porque ele não criou padrão, não criou rotina, não criou processos dentro da empresa. Sim. Isso é importante também. E é muito mais comum, né, cara? E a questão até para mais uma coisa, além de analisar os números, etc., é como você faz internamente para evitar a perda. Sim. Perda financeira, perda de produto, perda de tempo, perda de tudo. Isso, e uma coisa importante, a gente sempre, quando a gente parte dessa ideia de empreender, a gente quer sucesso. Claro. E no momento que tu chegar nesse sucesso e tu começar a colher os frutos e tu se permitir sair da empresa, como é que a empresa vai funcionar se tu não está lá dentro? Sim, é para isso que serve o processo. Não tem processos. Quem fazia era tu. Então tu saiu lá de dentro, é que nem sai lá, começa todo mundo a ir de um lado pro outro, se bater, se atrapalhar, o que eu faço? Liga pro fulano, de repente não tá mais. Aí tua empresa, ela poderia funcionar sem você lá dentro, mas ela não funciona. Então tu tem que estar de fora dizendo daqui a pouco, eu vou voltar. Sim, se tornou dependente. Aí vem o desgosto, às vezes. Né? Tem um pensamento que é mais ou menos assim, quando tu é um bom líder, um bom gestor, é quando tu consegue fazer que a coisa ande, né, dentro da empresa, sem você, que você pode ficar ausente, que a coisa vai tudo acontecer. Vai funcionar igual. Exato. Eu tenho um parceiro que é um advogado, é meu irmão aí, que se criou comigo.
E ele me falou uma coisa uma vez, num momento que eu estava perturbado aí na minha vida, e ele disse assim, Álvaro, tu tem que parar tu tá que nem o boxeador lá, que tá levando o soco de tudo que é lado, entendeu? E tu só vai parar para poder analisar as coisas quando tu senta no banquinho lá, que tu tá tomando água e tá... Então tu tem que sair da frente do boxeador. Chega no momento, entendeu? Sim. E muitas vezes, muitos empresários estão nesse momento, né? É rotina, é trabalho, é pagar conta, é rotina, é trabalho. Ele está sempre ali na frente do boxeador levando soco. E ele não parou com assim, opa, só um pouquinho, eu tenho que sair do ringue. Dar um passo para trás, me cercar de pessoas que possam, né, o massageador ali, a pessoa que possa me dar um ventinho na cara, me botar uma aguinha no rosto ali, o contador, né? Aí está a figura do contador, para que eu possa pegar um fôlego, para que eu possa pegar ideias, para que eu possa entender aonde que eu tenho que bater, onde é que eu tenho que esquivar, porque senão eu vou cair, eu vou voltar para o ringue e vou tombar, né? Porque eu só estou levando porrada. Sim. Então, muitas vezes a gente precisa sair do ringue ali e ouvir as pessoas que nos cercam, né? Seja o contador, o administrador, o parceiro, o amigo, enfim, para que eu possa voltar para o jogo de novo, voltar para a luta de novo. É aquela questão, a gente fala assim, tudo é necessário ter uma comunicação, uma rede de comunicação, então, melhor ainda. Então, ter oportunidades para poder ter esses momentos assim de uma segunda opinião, ou somente uma ideia, como tu mencionou ali, bom, tá apanhando toda hora do boxeador. Tu pensou em levantar as mãos para se defender? Sim, aí aquele primeiro momento, que é no caso como eu disse, senta um pouco. Levantar a guarda, né? Levanta a guarda, te protege disso. Toma Que porrada você vai tomar, meu amigo? Tu não precisa... na luta diária, você vai tomar um ou outro, tem uns que são mais ágeis. De cara, não vai vir o primeiro assim, não, o que tu tem que fazer é ir pro lado e dar o soco, tu vai acertar e tu vai ganhar a luta. Não, o primeiro é te proteger. Passou um pombo sem asa aí. Com muita sorte. Mas não busque pombo sem asa, senão o derrotado, o pombo pode bater em você, né? E você que vai cair. Exatamente. Então, primeiro levanta a guarda, se protege, escuta uns conselhos, aqui como a gente mencionou também, às vezes um conselho não muito bom ou alguma coisa, mas leve em consideração, pensa, se estrutura e traz como... Eu só queria fazer uma ponderação aqui. Escute bons conselhos, mesmo que seja crítico, mas de boas pessoas. Porque daqui a pouco tu vai escutar todo mundo, tu pira igual e vai só pro caminho errado. Então, busca quem realmente quer contigo prosperar. Quem está do teu lado. Exatamente. E com certeza o contador sempre vai estar do teu lado. Né? Porque o contador não quer que tu quebre. Né? Exatamente. É tu que paga os honorários dele. Tu paga os honorários dele e vai quanto mais tu crescer, mais ele pode pedir um pouquinho aumento. Por isso, se envolva. Tudo que está vindo para seu benefício, procure absorver isso, busque conhecimentos, até porque no momento final, quem toma a decisão é você. Como a gente está falando, a gente traz lá... A caminhada volta a ser solitária. A contabilidade, exatamente, a contabilidade está lá, te ajuda, te traz todo o suporte, te motiva a buscar bons caminhos, vai estar lá, se esse caminho, ou se a situação não deu certo, vai estar lá para te ajudar, a te reerguer, vai estar sempre contigo, em todo momento da tua vida. Sempre que tu permitir, a contabilidade vai estar contigo. Mas entendimento também que é muito importante o próprio empreendedor, ele trazer essa capacidade, trazer esse, olha, eu posso fazer isso. É um desejo meu. Eu montei um negócio porque eu tinha um sonho, um objetivo, um desejo, então eu tenho que acreditar nisso. Então, como o Cliverson falou, é correto. A gente vai ouvir bons conselhos, a gente deve seguir esses bons conselhos, a gente vai ter conselhos negativos, a gente vê que é só para nos pôr para baixo, então a gente leva em consideração, se a gente achar que é preciso... filtrar, né? Filtrar e trazer para a sua solução. Mas então tá, Fábio, passamos aí rapidinho os 5 tópicos e quem quiser botar em prática isso e pedir ajuda para a BN3, cara, dá o teu recado aí. Onde é que acha a BN3? Faz um merchan. A BN3, ela tá localizada, né? Principalmente pela internet. Perfeito. Nós temos o nosso site. Tá aí a BN3 no telão aí, ó. Bota no telão para nós.
Nós temos também o nosso perfil no Instagram, né, no qual onde a gente disponibilizamos conteúdos, algumas situações de alguns questionamentos, para tirar algumas dúvidas. Nós também temos o nosso WhatsApp, né, que é um contato que hoje é o mais direto e o mais, vamos dizer assim, o ágil. O WhatsApp se popularizou muito rápido, né? Muito. Sim. É uma agilidade assim que a gente tem. A gente procura, ou melhor, a gente busca sempre ter uma agilidade. Em alguns momentos a gente tem, claro, né, um delay, mas a gente sempre prioriza a atenção do cliente, né? Porque algumas vezes, num primeiro contato, é aquele contato assim, para uma necessidade. Para apagar né? incêndio. Né? Exatamente. Mas alguns outros precisam mais elaborado, então sempre tem o seu tempo. Né? Nós vamos botar depois ali embaixo, ali na descrição. Ali vai ter o telefone, tudo direitinho. Mas um telefone de contato pode ser o contato ou atendimento? Qual é o que se usa? O que nós estamos utilizando ali, o nosso e-mail, é o contato@bn3contabilidade.com.br, né? Pessoas podem passar ali, cai direto contigo isso? Isso, cai diretamente. Perfeito. Cai diretamente. E ali eu posso já dar um retorno ali com a maior agilidade possível. Perfeito. Tá? Então, assim como, né, o nosso WhatsApp, a gente vai disponibilizar ali depois o número, né, nossas redes sociais ali também. Perfeito. E em breve a gente está com o projeto de trabalhar com o nosso canal no YouTube, onde vamos disponibilizar alguns conteúdos, alguns vídeos informativos, trazer outros conteúdos de interesse para empreendedores. Excelente. Futuramente também, de repente, um pouco mais específicos, né, para algumas ocasiões, mas no momento mais assim com um conteúdo para instrução, né? Perfeito. Esse projeto está pós imposto de renda, possivelmente, exatamente, né? Até abril está tudo complicado. Ainda a gente está lapidando bem, Perfeito. até porque a nossa ideia é trazer um conteúdo significativo, né? Então, sim, não botar qualquer coisa, né? Não, qualquer coisa a internet está cheia. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente quer realmente que faça a diferença. Perfeito. Então, show de bola, meu velho. Tchê, só te agradecer o convite, né? Tu ter aceitado o convite, tá aqui perdendo um pouquinho do teu tempo, investindo, perdendo não. Né? Não desvaloriza a gente também não. Trazendo para nós conhecimento, né? Desse trabalho que a BN3 faz lá. E só te agradecer, meu velho. Não, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que tiver possível aí, vocês precisarem algo. Show de bola. Com certeza, porque é muito amplo, né? Então, volta e meia. Todos temos. Nós já tivemos a Jennifer também, conversando sobre a parte societária, né? Da BN3. Sempre que eu puder puxar um gancho aqui, vou trazer vocês aí. Tá bom? Perfeito. Valeu, obrigado, Fábio. Agora, vamos lá, né? Bom, vai ficar para mim hoje? Pode ser, vamos ver. Vamos ver o teste. Vamos ver se eu faço bem aqui os merchan. Então, se inscreva no canal, toque o sininho, aquele que toca, para você receber na sua casa. Isso. Compartilhe, comente, traga ali as informações que você quer saber, tanto do Fábio aqui, quanto da gente. E dica também de quais temas vocês querem saber. Aprendi bem, fala a verdade. Faltou joinha. Dá o joinha ali para que as nossas redes possam ali rodar ali melhor no YouTube. Estou aprendendo ainda, não tão bem como o Álvaro aqui no Merchan, mas é isso aí. Obrigado, pessoal, para quem ouviu até agora e até a próxima. Feito, até mais. Tchau, tchau.